Olá pessoal, eu sou o Thiago Macruz, analista de varejo aqui do Itaú e responsável pela área de research aqui do Itaú BBA. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Daniel Sasson, analista de commodities aqui do banco, e com o Léo Linhares, membro do comitê executivo da SPX. A SPX, uma das histórias de sucesso do mundo de gestão de ativos aqui no Brasil, completando aí 12 anos no ano de 2022. Esse nosso episódio ele vai estar disponível além das plataformas de podcast, no YouTube também. A gente tem o prazer de receber aqui Léo Linhares, membro do comitê executivo da SPX. SPX, uma das assets de maior sucesso no Brasil nos últimos anos, 12 anos completando no ano aqui de 2022. E para conduzir esse bate-papo comigo, eu tenho o prazer de ter Daniel Sasson, que é o analista responsável pelo setor de commodities em geral e agribusiness também. Senhores, é um prazer ter vocês aqui. Prazer é meu, Macruz. Super legal bater um papo aqui com o Léo Linhares, ter essa oportunidade de ouvir um pouquinho aqui de um dos maiores gestores do país. Da minha parte, eu agradecer a Macruz, Daniel, principalmente o Itaú. Itaú é um parceiro nosso de longa data, tem mais de 20 anos com a gente, então é um enorme prazer estar aqui. Boa. Léo, vou começar fazendo uma pergunta um pouco mais geral. 12 anos de SPX, o Brasil não é um país fácil de se investir, ciclos super diferentes de juros, de inflação, cabeças distintas do lado do governo com relação à estabilidade fiscal. Como é que faz para investir no Brasil? Como é que é a estratégia que faz mais sentido para você para lidar com um país tão diferente como o nosso? Primeiro, usando uma analogia que a gente até usou recentemente, eu acho que quando você faz investimento, você não tem que olhar nem o copo meio cheio, nem o copo meio vazio. Tem que olhar do jeito que ele é. Então, acho que você tem que ser realista e olhar. Não é para ter viés negativo, positivo. As pessoas costumam dizer que a gente é pessimista. Não, acho que o Brasil, que talvez, na parte macroeconômica, talvez tenha tido mais volatilidade do que deveria nos últimos 10, 12, 15, 20 anos. Né? Eu acho que por mais que a gente diga que nossas instituições são sólidas, a verdade é que a gente está sempre envolvido em ciclos políticos. Na parte financeira, a gente tem uma enorme sensibilidade a ciclos financeiros e econômicos globais. Né? A gente é um mercado relevante, um tamanho razoável e com muita volatilidade, então atrai bastante. E por último, pelas nossas fraquezas talvez, a gente na parte econômica, principalmente na parte de commodities, a gente... Né, tem uma grande sensibilidade. Então, você tende a ser, quando você soma tudo isso, na linha que você falou, um país volátil. Isso para a gente, né, se você conseguir captar essas oportunidades, é uma oportunidade, né? Volatilidade, com liquidez e com os contratos funcionando, é uma oportunidade. Tá? Então, eu acho que esses últimos 12 anos mostram que a gente está no caminho certo, né, no sentido de aproveitar essas oportunidades e dar um passo além. Né? Aquele nossa ideia inicial, que quando a gente fez, sempre fomos... sempre pensamos muito grande no sentido do que fazer, uma asset completa, cobrindo todos os mercados. Uns 5, 6 anos atrás a gente decidiu internacionalizar a SPX. Não foi uma decisão fácil, teve muita crítica, sendo sincero, e eu acho que a gente mostra que está no caminho certo quando, nos últimos anos, o percentual de risco alocado lá fora tem sido crescente, o retorno e o alfa gerado tem sido equivalente ou superior, muitas vezes até o do próprio Brasil, e lembrar que, né, você entender, compreender e realmente ter risco lá fora ajuda você, inclusive, a operar melhor o Brasil. Né? Eu acho que certamente a gente vai aqui, ao longo da discussão, discutir commodities, discutir fluxos, discutir taxa de juros nos Estados Unidos. Então, são coisas assim que necessita, eu acho, uma compreensão. E nada melhor do que estar lá fora, ter gente lá fora, conversando com outras pessoas, captando pessoas que você não ia ter acesso aqui. Então, eu acho que essa decisão de 5, 6 anos atrás foi muito acertada. Tá? E eu acho que é isso. Mostra que a gente está no caminho certo. A gente é bem super low profile e sempre, né, subindo o sarrafo. Então, a gente não... Acho que o que a gente fez nos últimos 10, 12 anos é legal, mas o que a gente gosta de falar também é que a gente só está no começo. Então, mas acho que estamos no caminho certo. Posso, antes, aproveitar esse ponto, né? Quando a gente olha os últimos, talvez, 5 anos, eu acho que é razoável dizer que o investimento ele ficou mais democrático aqui no Brasil. As pessoas tiveram mais acesso a produtos de investimento diferentes aqui no Brasil. Agora, eu queria entender essa dinâmica sob uma ótica de investimentos fora do Brasil. Você acha que a gente está só no começo, Léo? Você acha que 5 anos para frente, quando a gente for olhar o mercado, vai ter um percentual muito maior dos investimentos médios aqui dos brasileiros em ativos fora do país? É razoável para você essa tese? Eu acho que esse processo começou e ele vai continuar. Eu acho que home bias existe no mundo inteiro, né? É um fato.
Mas quanto maior, talvez, for a deficiência ou o risco no seu home, né, no país que você está, maior é o poder da diversificação, né? E eu acho que a queda natural de juros que vai ocorrer é um processo, óbvio que a gente está passando por um aumento, mas não dá para acreditar que a gente vai ter os níveis de juros reais ao longo do ciclo que a gente teve nos últimos 10, 15, 20 anos. Não dá para achar que vai ser o juros real negativo dos últimos 2 anos, que chegamos a ter taxa de juros de 2%, mas não acho também que vai ser esse nível que nós estamos agora, de ex-ante de quase 5%, 6%. Acho que vai ser menor. Isso propicia você procurar alternativas de investimento, inclusive no exterior. Então, esse processo vem, o custo vem diminuindo, seja porque o governo tem ajudado, né, seja o Banco Central tem ajudado, né, diminuir o custo para você investir, seja pela informação, que está mais ampla, e seja pelos próprios custos de investimentos, né? Essa democratização que está havendo aqui no Brasil, ela já ocorreu lá fora, ocorreu até um pouco antes, está ocorrendo agora meio que em paralelo, está sendo muito bem feita por vocês, players que são relevantes nesse sentido, e eu acho que ela veio para ficar. E um dos benefícios é isso, está mais fácil o acesso, seja em produto, seja em conhecimento, para você investir no exterior. E o percentual alocado ainda é muito baixo, tá? Do brasileiro, se você olhar a média, olhar o médio, a mediana, qualquer ponto que você olha, ainda é muito baixo. Então, acho que tem sim, tem potencial. Léo, você comentou um pouquinho sobre essa internacionalização, né, esse processo de investir fora do país que vocês na SPX começaram já há 5, 6 anos. Talvez as assets no Brasil estejam cada vez mais indo nessa direção. Então, além de todas essas volatilidades dos ciclos políticos e econômicos no país, você está tendo que lidar com variação de risco e com variação de cenários geopolíticos lá fora também. O que você acha quais as potenciais implicações da guerra entre Rússia e Ucrânia para os seus investimentos? O que você acha que, de repente, pode vir de mudança estrutural, né, nas relações comerciais do Brasil contra os países, e o que talvez seja algo mais de curto prazo, né? Como que você balanceia isso no seu portfólio? Eu acho que curto prazo, a gente pode traduzir assim de uma forma bem simplista, que tivemos um choque de oferta, né? A Rússia e a Ucrânia juntas são um grande produtor de uma série de commodities, cara. O Daniel pode me ajudar aqui, mas em petróleo, gás natural, metálicas, níquel, seja alumínio, mesmo aço, mesmo pellets são quase 60, 70 milhões de pellets, não é pouca pellet. Madeira, se você ver, eles são um grande fornecedor de madeira para a Europa. São coisas assim que a gente vai... E fora insumos específicos, fertilizantes, agrícola, 20, 30% da exportação global de milho só. Então, assim... Tivemos um choque de oferta na parte de commodities. Tá? Choques de oferta, geralmente, eles causam uma inflação maior e um menor crescimento. Esse menor crescimento acho que vai ser principalmente nos importadores, né, em países subdesenvolvidos, que a parte de alimentação é mais relevante, etc. E a Europa, pela proximidade, por toda a discussão do choque energético, que está longe de estar resolvido. Então, esse eu diria que é o principal efeito de curto prazo. Os bancos centrais que iam começar a combater uma inflação que tem surpreendido, surgiu um novo problema na parte de oferta. E, de novo, é um choque de oferta que você tem manuais para você, a forma de fazer, né, combater diretos, mas o fato é que você já estava muito elevado. A inflação e o mercado de trabalho muito apertado. Então, esse eu acho que é o efeito principal de curto prazo que a gente deveria olhar. Mais inflação e, possivelmente, menos crescimento. Isso aqui a gente tirando... Ou, por enquanto, não discutindo riscos de cauda que pode ocorrer numa guerra mais grave, de envolver a OTAN, uso de armas químicas, qualquer coisa nesse sentido que eu não estou considerando nesse cenário. Longo prazo, quando a gente olha, eu diria que tem três pontos, tá, que vão, obviamente, afetar o curto prazo. O primeiro, a gente vai ter um aumento de gastos militares no mundo. A Europa claramente não está preparada para a discussão que vem, né? E eu acho que isso é global. Né? Eu acho que você vai aproveitar, você vinha num movimento global de, na maioria dos países, diminuir gastos militares, na maioria dos países, e você vai ter uma discussão. É uma novidade, não tinha. E ela tem componente de curto prazo. A Alemanha já anunciou, os próprios Estados Unidos estão gastando mais, inclusive mandando armas para a Ucrânia. Então, esse é um fato. Tá? Mas é uma tendência, acho que é longa. Você não vai resolver. A Europa, por exemplo, tem um problema lá estrutural, nesse sentido. Um excesso de dependência dos Estados Unidos e da OTAN, que eu não sei se é razoável. O segundo ponto que eu colocaria eu acho que hoje a gente olha a decisão da Merkel que tomou há anos atrás, e no final das contas, investir na parte energética, principalmente a Alemanha, mas a Europa inteira, transformar a Rússia num enorme fornecedor na parte de gás natural, principalmente, ela foi equivocada. Né? Então, eu acredito que toda a discussão que a gente está tendo aqui de descarbonização,
energia verde, etc., ela vai acelerar e ela vai ocorrer em paralelo a uma discussão de dependência energética na Europa. Olha, temos a dependência da Rússia, não estamos gostando. Ela não vai conseguir suprir isso, obviamente, internamente, vai ter que procurar, mas ela vai, no mínimo... hoje o plano é impossível você fazer um negócio disso em 1 ano, provavelmente é um plano de 3, 5 anos, mas é razoável achar que as importações, principalmente de gás natural, que hoje é 40%, eu acho, do consumo de gás europeu, aproximadamente. O de óleo é menos porque, no final das contas, é uma commodity mais globalizada, digamos. Ela vai ser, talvez, substituída em 5 anos. Então, você vai necessitar muito investimento. Então, tem muita coisa. Você vai acelerar toda a discussão de green energy que a gente já tinha e você ainda vai ter essa discussão paralela. E, por último, eu colocaria na linha que você colocou, que eu acho que se a gente já está tendo uma discussão de globalização, né, eu acho que ela vai acelerar a discussão, vai trazer uma nova discussão de divisão do mundo em blocos. Né? Talvez um bloco... eu acho que nunca é tão simplista assim, mas não vai ser zero. Tá? Não vai ser que a gente agora vai dividir em blocos comerciais, Rússia, sim. China e outros. E esse é um processo inflacionário. Tudo que a gente falou aqui é inflacionário, esse é o ponto. Gastar armamento aumenta em zero a produtividade na maioria das vezes. Às vezes surge alguma tecnologia, mas vamos partir do princípio que é negativo, né? Porque você está gerando despesa e não está gerando. Você, no final das contas, todo o processo feito de substituição de energia, uma energia mais barata para mais cara, independente do que isso é positivo, da externalidade, gente, ele é inflacionário, ele é custo maior, é produtividade para baixo. E, por último, né, você diminuir globalização, você segregar, mesmo você diversificar os seus fornecedores, que faz sentido, né, não é nem globalização, você, no final das contas, vai ter mais custos, menos produtividade. Não dá para jogar fora o efeito da globalização nos últimos 20, 30 anos, desde a entrada da China no OMC, desde quando o leste europeu, a União Soviética, todo mundo veio para o mercado, seja como exportador de commodities, seja como fornecedor de mão de obra, no benefício que gerou para a parte inflacionária global. Então, tudo que a gente falou aqui é inflacionário. Esse é o ponto. Curioso, né? Quando o conflito entre Ucrânia e Rússia começou, a nossa discussão interna era, processo inflacionário, juro no Brasil vai demorar mais para cair, o Brasil já está lidando com uma inflação pesada, a gente tem, talvez, as classes menos abastadas já lidando com um desafio grande de enfrentar essa inflação, não necessariamente está sobrando dinheiro no bolso para enfrentar esse processo inflacionário, e a gente pensava no movimento na Bolsa Brasileira como, poxa, será que a gente tem mais um fator negativo, né, para a Bolsa Brasileira? E aí a gente eu não vou dizer que foi uma surpresa total, mas aquela realidade talvez um pouco diferente da reação inicial. Fluxos recordes de investidores estrangeiros para o Brasil, coisa que a gente viu em alguns episódios nos últimos 10, 15 anos. A Bolsa Brasileira das melhores performances do ano em dólar, realmente um movimento muito forte. E a percepção de que a inflação aqui, obviamente, como o resto do mundo vai piorar, ou talvez seja pressionada por esse cenário, mas ela vem associada a um Banco Central que já se moveu. Ao Banco Central que, não vou dizer que se antecipou, mas acompanhou a tendência de piora de inflação com um ciclo bem mais apertado de juros. Como é que você vê esse cenário, Léo? Assim, esses fluxos que vieram para o Brasil, você acha que eles ficam aqui? É uma coisa de oportunidade de curto prazo? Explica um pouco para a gente como é que você está vendo isso. Eu acho que vamos começar inicialmente. Assim, é um fato, se você botar os fluxos, esse fluxo que a gente teve interno, que veio para a Bolsa, seja em fundo, seja com investimento direto, ele tinha um espelho que era o investidor estrangeiro vendendo. Quando os juros caiu aqui, geralmente um juros nominal mais baixo ou real, geralmente gera um câmbio mais depreciado, o investidor estrangeiro ele veio com o pacote completo, então ele vendia e o local comprava. A partir de meados que a gente começa a apertar os juros, né, respondendo ao que você falou, a inflação que começa a aparecer, você começa a ver esse investidor é o outro lado da moeda, entrando e substituindo esse local que está mais pessimístico, o oportunidade subiu, nada natural. Mas eu acho que tudo isso foi amplificado por alguns fatores e muitos deles, alguns transitórios, cíclicos, e outros eu acho que vieram para ficar pelo menos por algum período. Então, os transitórios, qual foram, eu acho? O primeiro é o câmbio real, estava muito desvalorizado no Brasil, um fato, era uma necessidade, o juro real estava negativo ou baixo, a gente cheio de incertezas, a gente não tinha um cenário tão positivo como temos agora na parte de commodities, lembrar como é que estava. Então, o câmbio estava desvalorizado, se você olhar em qualquer métrica. E eu acho que o investidor estrangeiro, dado o mandato dele, ele olhou e, poxa, eu vou comprar o pacote, então vamos aproveitar a situação. O segundo ponto é que a classe de emergentes, ela
de certa forma, ela diminuiu, né? Ela diminuiu em que sentido? Tem pessoas que acham que a China hoje é quase não investable, digamos, que não dá para investir pelas complicações. A Rússia, que era uma parte da parte de velho e commodities era muito relevante, foi a zero, digamos, né? Então, e se você colocar alguns outros países que o investidor estrangeiro está um pouco pessimista, o Brasil cresceu de tamanho, seja pelo seu tamanho, que ficou pequeno, mas ele, em termos relativos, cresceu, e seja pela oportunidade de liquidez, etc., e por um ciclo maior, que a gente estaria complementando aqui, de talvez esse ciclo dos últimos anos, que principalmente foi acelerado pelo Covid, investir em tecnologia, empresas de growth, ele teve uma mudança, né, para a parte de valor, para a parte de empresas que talvez fossem beneficiar mais por um aumento de inflação, fossem até mais protegidos, que basicamente você pode simplificar saindo de crescimento para valor. O Brasil é a cara de valor, múltiplos baixos, commodities, entendeu? As coisas meio largadas. Então, acho que foi mais essa posição técnica que não estava nem investido no Brasil, nem mercados emergentes, foi essa faixa de fluxo. O que eu acho que vem para ficar? Essa situação na parte de emergência, se houver interesse, o Brasil vai levar um share maior do fluxo marginal do que levaria antigamente. Acho que isso continua, porque você não respondeu e a gente já abordou aqui, né? Quer dizer, situação em relação à China, Rússia, então nem comento, mas em relação à China, ela longe de estar resolvida nesse sentido, né? No sentido de longo prazo. Não, na verdade, a discussão com a Rússia, ela é hoje. A discussão do futuro, na verdade, americana é com a China. Então, assim, vai ficar, por mais que vão ter idas e voltas, ela vai ficar, então vai ter. Então, eu acho que isso aí é uma notícia positiva para fluxo no Brasil, fato. Mas o fato é, depois dessa andada de câmbio, eu acho que aquele investidor estrangeiro que falava, pô, o real tá de graça, ele vai olhar e fala, poxa, saiu de 5,50, 5,40, veio para 4,60 e o Brasil tem inflação muito acima lá de fora. Então, se continuar principalmente nesse nível de 4,60, 4,70, essa vantagem ela vai ter diminuída. Depois a gente até discute se dá para valorizar, mas o ponto é que não deveria ser a mesma vontade de investir. E eu acho também que toda essa discussão e todo esse rebalanceamento de growth, de tecnologia para velho, ele em parte ocorreu. Então, eu não esperaria o mesmo fluxo que a gente viu nos últimos meses, nos últimos 6 meses. Tá? E o segundo ponto, aí lembrar que esse dólar também, eu acho que na parte principalmente dos private equity, alguns investidores que estão aqui, que talvez não estejam no mandato, que não querem contar a história, que estavam por preço, talvez seja um atrativo para a gente ver começar a realizar. Então, a gente vai ver, na minha opinião, uma série de vendas de investidores que estão aqui há mais tempo, que viram essa valorização, etc., e que talvez estão com outro framework, estão olhando de uma outra forma, um jeito, e vão querer se aproveitar. Então, eu vejo um fluxo menor desse investidor estrangeiro. Tá? Então, isso... Independente aqui da discussão. Eu acho difícil nós termos esse mesmo fluxo que tivemos nos últimos 6 meses. Tá? Esse é o ponto. Léo, todo esse processo inflacionário, esse choque de oferta que a gente discutiu, né, com os efeitos inflacionários, costumam ser positivos para as commodities, né, que são vistas como hedge de inflação. Então, a gente viu minério de ferro subindo mais de $25 desde o pré-tensão ali entre Rússia e Ucrânia, celulose subindo quase $200 por tonelada no ano, alumínio subindo 25%, enfim, de forma quase que indiscriminada, todas as commodities se beneficiaram disso, e a gente ainda tem um peso muito grande no índice brasileiro, né, no Ibovespa, na B3 dessas empresas. Você acha que, de repente, qual a sua visão geral para preços de commodity, mesmo que talvez com um fluxo de investidor estrangeiro diminuindo na margem, né, versus o que a gente viu nos últimos meses, você continua confortável, achando que tem mais espaço para esse setor andar, ou você acha que, de repente, em algum momento a gente já está começando a ver alguns investidores voltando a olhar um pouco mais para o mercado local, talvez com alguma cautela, esse é um ano de eleições, tem sempre volatilidade envolvida. Como que você avalia aqui a alocação entre diferentes setores na Bolsa hoje? Primeiro, eu acho que sempre operações de commodities, assim, você deveria ter uma ideia, e é difícil pra caramba acertar preço de commodities, mas você deveria ter uma ideia de preço de commodities. A minha sensação é que ainda parece, de forma geral aqui, né, a gente tem algumas melhores, algumas piores, que o ciclo ainda é positivo. Se a gente não tiver uma surpresa muito negativa na parte de economia, e aqui a economia global principalmente, e talvez principalmente a chinesa e a americana, eu acho difícil você contar uma história muito negativa no curto prazo, dado tudo que a gente falou nessa parte de choques, níveis... Lembrar que a gente já estava com níveis muito baixos de forma geral, a gente já veio de um Covid, que houve um consumo gigantesco de bens, com problemas na produção, então já tinha, de forma geral, os estoques eram baixos. Aí você vê um novo choque, né? E esse choque, lembrar que ele atua não só na parte de oferta, mas ele atua também na parte de custos, insumos, alguns desses, né? Energia, insumo de tudo. Frete, atrapalhou de novo. Fertilizante para a parte agrícola. Então,
tem que faz com que os preços fiquem para cima. E aí, para terminar, você trouxe uma discussão de China que precisa acelerar a qualquer jeito e vai recorrer, por mais que seja menor do que o passado, por mais que seja provisório, mas ao mesmo estímulo de sempre. Né? Não vai ter jeito, ele vai vir, que é benéfico para uma parte, principalmente para a parte metálica. Dito isso, eu acho que a grande novidade que a gente teve na margem e tem que começar a fazer conta é o real. Não é irrelevante, pô, Daniel, você sabe muito bem, quem faz conta, o real sai de 5,20, 5,50 e para 4,60, 4,70. Não é irrelevante se ele ficar mais um ano parado nesse preço e a inflação aqui no Brasil de 6%, que não é baixa, vai comendo, entendeu? Então, eu acho que a grande novidade, o que nos faz pensar nesse sentido, é a valorização do real. Eu não estou tão preocupado com os preços de commodity no curto prazo, né? Eu acho que tem commodities, tem discussão de longo prazo muito positivas, tem outras que eu tenho muitas dúvidas e outras muito negativas. As muito negativas eu acho o minério, principalmente pelo ciclo de China, que eu acho que vai ser bem diferente, vão ter substitutos, a sucata acho que vai aparecer. Então, esse é... Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a curva do mercado futuro que está lá e falo, pô, isso não está precificado na Vale. Então, é um jogo assim, cara. E não consigo nem explicar o minério sendo sincero. Não conseguia antes, talvez não consiga agora. Então, não vou... e nem vou ter aqui também... Já perdi o desafio intelectual, não consigo explicar, já perdi dinheiro nisso. Então, mas, olhando a curva, não está precificado na Vale, eu acho, assim. Então, é um ponto. O petróleo, que seria uma outra importante, eu acho que está ocorrendo, ele é muito positivo a parte de petróleo. A Rússia, se você for ver bem ou mal, mesmo sem sanção europeia, ela, por questões práticas, tem exportado, talvez, nas contas 2 milhões a menos de barris por dia, o que faz com que o mercado de petróleo fique muito apertado. Se a gente tiver realmente uma sanção ali para a Europa, pode ser bem acima. Lembrar que parte também do que a gente está vendo foram investimentos que não foram feitos, seja na parte de óleo, mas seja na parte de commodity de forma geral, por tudo que a gente está discutindo. Está mais difícil fazer investimento. Olha no Chile para fazer uma investimento numa mina de cobre. Olha para você. Olha uma empresa de óleo, vou falar que vai aumentar para a produção. O cara vai falar, em 10 anos vai ser o quê? O petróleo, o garrafa? O cara não sabe. Então, a gente, no final das contas, o mundo acabou ajudando a causar isso. Então, eu tenho um viés otimista nesse sentido. Poxa, assim, dado esse choque, dado os níveis de estoques, dado que não estou vendo uma desaceleração tão forte nos próximos 6, 12 meses, talvez, na economia global, eu ainda acho que é ok. O meu grande problema na margem que me fez desanimar e começar a diminuir é o real. O real começa a impactar. Claro. Mas... também, vamos ser sinceros, o mercado começou a se mexer bastante e, obviamente, é isso. Então, alguns papéis mais sensíveis e que não estão com esse benefício tão relevante na parte de preço já começaram a sentir. A sofrer. Mas o que a gente fez na margem é isso. A gente estava mais animado, diminuiu simplesmente pelo real. Tá? Algumas commodities, estava até vendido alguns setores, por exemplo, o setor de petroquímico, a gente achava que era um setor que não estava levando a festa. O ciclo era bem pior e ia levar na parte de custo. Então, no setor para você não está. O setor agrícola, a gente foi bem mais animado, mas, no final das contas, esse real... E o setor agrícola é mais momentâneo o benefício, né? Porque, no final das contas, são safras, entendeu? E talvez a pressão de custo vai ficar mais tempo. E o real é para ficar. Perfeito. Passados os heads, etc., você complica um pouco mais. Então, é uma questão de você se mexer. O próprio setor siderúrgico, você tem escolhas a fazer, tem gente que vai levar tudo, tem gente que não vai. Então, não é mais aquela coisa generalizada que foi no início do processo. Eu não acho que é mais. Stock picking talvez faça mais diferença agora. Faz bem mais diferença. Stock picking, preço. E as empresas, de forma geral, elas vão estar baratas olhando o curto prazo, que é razoável. Você está em high de ciclo, é razoável, os múltiplos, assim, de forma geral. E vamos lá, você vai querer investir em commodity pelo longo prazo, é bem difícil. É bem difícil ter um número normalizado, é bem difícil de fazer. Então, esse jogo... O benefício aí na linha do que você falou, Daniel, para o lado interno é que isso, talvez um dólar mais menor, né? Ajude o lado da inflação, ajude na parte de insumos e talvez traga, principalmente numa bolsa que o commodities é muito relevante na margem, né? Foi que fez o diferencial, uma atenção para os setores internos, consumo, esse tipo de coisa. Eu não sou tão animado, vou dizer por quê. Porque eu acho que ainda vamos ter, 9, 12 meses difíceis, seja na parte de atividade, seja o juros vai ser alto. Eu acho que tem decepção na média, mais do que acho que as pessoas esperam. A gente vai ter um crescimento concentrado do primeiro semestre esse ano e depois talvez vai ter decepção. Ano que vem, como todos sabem, é um ano difícil quando você sai de eleição. Geralmente, estados, municípios, o governo federal tem que puxar, tem que contar uma história de novo para iniciar o ciclo. Então, assim, não espere um crescimento fenomenal mesmo que os juros caiam no ano que vem. A base, provavelmente, você vai iniciar, vai ser... Então, eu tenho alguma dificuldade. E lembrar que a inflação no Brasil não vai também, provavelmente vai terminar 6,7, 6,5, 7. Lembrar que os últimos anos a gente teve alguns benefícios na parte de impostos, de ganho de estoque. Quando a inflação acelera, você ganha dinheiro de estoque. Então, assim, eu não acho que é tão simples como uma história assim, os juros parou, vai ser para baixo, vamos sair comprando o mercado indiscriminadamente todas as empresas. Eu acho, de novo,
É um jogo de você escolher quem vai cavalos. entregar. É óbvio que o cara que está mais bem preparado, que é líder, que está com uma capacidade financeira, ele tende a ocupar esses espaços, né? Mas eu acho que não é sair generalizado e não é sair para qualquer preço, não. Antes da gente entrar, eu queria entrar um pouquinho no micro, como você mencionou, mas antes da gente fazer isso, eu queria... Quando a gente fala desse cenário inflacionário, eu li alguns artigos que veem um lado positivo dessa dinâmica, que é o mundo desenvolvido se alavancou demais nos últimos 2 anos para fazer frente à situação pandêmica que a gente observou. E um cenário inflacionário como esse que a gente está vendo lá fora, com juro real negativo, para um país que tem a moeda lastro de valor do mundo, isso pode ser uma forma de você lidar com a sua alavancagem talvez de uma maneira um pouco diferente. A gente não tem essa chance, né? Toda vez que isso acontece, a gente perde o lastro na moeda e a gente tem que reagir. Eles não precisam. Ao mesmo tempo, essa discussão ela tá vindo acompanhada de algumas pessoas sugerindo que o dólar se enfraqueceu com as reservas russas terem sido separadas ali pelo mundo ocidental. Como é que você enxerga isso que eu acabei de mencionar, cara? Esse é um tema? Eu acho o seguinte, sobre essa parte de uma inflação mais elevada e do juros real negativo ser uma solução para o problema de endividamento, eu concordo. O problema é que, geralmente, mesmo para o caso americano, você tem que combinar com os russos, né? Você tem que combinar que, poxa, se o trabalhador vai aceitar... O trabalhador, por mais que o salário esteja aumentando aí na margem, ele não teve ganho real ainda. E o mercado de trabalho está super apertado. Se você olhar as curvas de inflação implícita, já estão acima do que o Fed desejaria. Ele conseguiu. Se você olhar, olha lá. Então, é óbvio que é muito mais fácil para um país como os Estados Unidos conviver com esse cenário. Para a gente, essa discussão já seria outra. Seria um ataque especulativo. Lá vai ser outra discussão. Mas eu acho... Lembrar que no mundo alavancado, se você errar nessa discussão, o problema é maior. Né? E vamos imaginar também que você emitiu muita dívida, né, a taxas baixas. Vai ter prejuízos aí pelo caminho. Né? Parte desse modelo que a gente está vendo foi porque o juros nominal era baixo, o juros real era baixo, e ele é muito bom, de forma geral, uma inflação baixa. Você aumenta a produtividade, a economia funciona melhor, você paga múltiplos prêmios de risco maior. Então, eu acho que qualquer coisa na linha de você discutir uma inflação mais elevada, etc., mesmo momentaneamente, ou essa impressão no início, que é o que a gente está tendo um pouco agora de real mais baixo, eu acho pouco sustentável, até porque, se você for ver, bateu na popularidade do próprio presidente, do Biden. Então, assim, a mensagem está dada, eles vão tentar combater a inflação. Você pode não acreditar, a gente pode duvidar, mas de algum jeito, ele, assim, eu acho o juros nominal, no final das contas, que é o que interessa nos Estados Unidos, ele provavelmente vai ter que ir acima de 3. Perfeito. Tá? Porque a economia não vai desacelerar quando você parar no 2,75, que eles estão planejando nesse momento. Eu acho que não vai desacelerar. Alguma desaceleração vai ter, mas você não vai. O emprego vai ficar muito forte, você tem pressões aí da vida, você tem recomposições. Lembrar, tem muitas forças, eu acho, que ajudaram no passado, que a gente pode ficar discutindo aqui. A economia já é muito mais oligopolizada, parece, como a gente falou de globalização. Eu acho que tem muita coisa que vai trabalhar contra ele, vai ter que, talvez, pelo menos, ciclo A. No mínimo, vai ter um pouco de medo das pessoas. Então, eu acho que em algum momento, talvez, esse cenário aqui, ele não é factível, que ele vai ser testado. E aí a gente vai ver o efeito disso. Claro. Então, eu acho muito difícil a gente... Tem que combinar com os russos. Não, vamos trabalhar com o juros nominal um pouco mais alto, mas ele é negativo e bom para todo mundo. Né? Vamos combinar com o cara do trabalhador que vai ser, meu aumento de salário aqui está abaixo da inflação, estou correndo atrás. Vamos combinar com o cara que vai carregar esse título e não vai sair raspando ouro, commodity. Então, não é fácil. Mas... Parte dessa força que a gente está vendo ainda nos mercados, ainda é um pouco isso, a sensação, o juro real não está subindo. Até porque o preço não está subindo nada. Parte é isso mesmo, tá? Eu tento concordar. Mas eu acho muito difícil sustentar isso por muito tempo. Tá? Legal. Numa economia que está apertada, numa economia que está com inflação elevada. Então, mas eu não sou um bom economista, não. Então é melhor procurar bons economistas. Tá? O que você acha da gente falar do tema das empresas de tecnologia? Acho que o Léo mencionou ali, a gente vem de um cenário em que não se demandava dessas companhias muitos lastros de valuation, né? De valoração do ativo. E acho que agora a gente está indo para um extremo oposto. Assim, as empresas sofreram pra caramba, o mercado focado muito mais em geração de caixa, em geração de valor, do que necessariamente em crescimento. E tem papel que caiu 70%, Léo, 80%. Como é que você vê esse nicho? Você vê oportunidade aí ou você está com o pé fora ainda? Eu separar assim a discussão. Se você for ver as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, estão perto do RAIS, tá? Então,
Eu acho que outra queda que houve, eu sou participante, né, do mercado brasileiro, a gente errou na precificação, a gente errou na qualidade média das empresas, existe uma sede aqui no meio daquela coisa, a tecnologia a gente não tinha. Então, na média, eu acho que a gente aceitou preços. E de novo, não estou colocando em dúvida a qualidade das empresas, não é isso, eu não queria, até para não generalizar, mas os preços, de forma geral, eu tinha filme, estava errado, a gente estava pagando preço demasiado, quando a gente olha a qualidade e o valor dessa empresa média, tá? Assim, não vou chamar de false tech, o termo que apareceu, não é esse o ponto, mas eu acho que a gente pagou preço caro demais. Tá? E não foi só na tecnologia, se você olhar a safra recente de IPOs, tem muita empresa de educação, cara de 70, tem empresa de oil and gas, tem de generalizado. Por que você acha que isso aconteceu, Léo? Por que você acha que, de repente, é um setor novo que o público não sabia avaliar de forma geral? Você acha que tinha uma excitação generalizada com novas empresas, com novo... Veio do momento que, o mercado brasileiro faltava papel. Eu falava assim, cara, tem mais asset que papel em Bolsa Brasileira. Um fenômeno aqui, entendeu? Assim, então, e nada melhor do que a competência, eu acho que do empreendedor brasileiro, do sistema financeiro, em gerar ideias. Geraram. A gente, acho que erroneamente, primeiro caiu um pouco assim, queremos tecnologia, queremos growth, queremos crescimento. E aceitamos, talvez, sem a devida, talvez às vezes, diligência, essa empresa, a média, cara, tem casos muito bacanas, tem história muito bacana, eu estou discutindo o preço, tá? Num momento de euforia, num momento, de geral negativo, o mundo explodindo e as pessoas investindo, todo mundo tinha tecnologia, todo mundo tinha Google, Alphabet, Microsoft na sua carteira, então, e aí no final das contas arrumamos o famoso bias, arrumamos aqui uma empresa brasileira, com uma história, etc, e aí foi o que é feito. Então acho que é um somatório que é propício, né? Excesso de liquidez, vou chamar assim, essa vontade, né? Uma história, tecnologia, Covid, acelerando tendências que já estavam ocorrendo. Uma narrativa. Oferta e demanda você não tem, você tinha Mercado Livre, você tinha talvez, sabe, mas criamos trouxemos um universo relevante de empresas, e aí nessa velocidade, etc., talvez aí... Para você vender uma ideia, você não precisa que o mercado inteiro compre a ideia. Você precisa talvez 5, 6 caras, 10 caras, entendeu? Então, é o famoso The Winner's Curse. Alguém lá vai animar com aquela história, alguém vai, quando principalmente em processos mais velozes. Você não acha que tem um tema micro também nessa discussão, que a gente não sabia, talvez, valorar da forma correta empresas que têm um ciclo muito longo de aquisição de cliente? Então, diferentemente das empresas que a gente é acostumado aqui a cobrir, varejista com relação transacional, vende com margem X, a margem operacional Y. Aqui você está falando de companhias que, antes de chegar nesse cenário, passavam por um processo de aquisição de cliente muito longo. E a gente foi forçado pela situação a ter que valorá-las nesse momento em que não havia essa perspectiva de geração de valor, de fato. Era basicamente aquisição de cliente. Você não acha que tem uma questão micro aqui também, Léo? Eu acho que eu vou chamar de paciência que você fala, ela é cíclica, né? Ela tem correlação com o teu custo de oportunidade, ela tem correlação com o desempenho recente, né? Uhum. As pessoas são bem mais pacientes quando as coisas estão indo bem, verdade. É da vida. Então, estava indo bem. Assim, isso eu acho o investidor médio aqui do brasileiro, as assets, eu acho muito bem preparadas para entender o ciclo. Mas eu acho que houve sim uma decepção nessa empresa média, de novo, talvez no custo de aquisição do cliente marginal. Houve. No valor desse cliente marginal. Eu acho que isso pecou-se. A gente estava no meio de uma confusão nisso, de um processo que você tinha o Covid, que acelerou muitas tendências, que talvez você tinha menos concorrência naquele início do que vai ter agora, dado que tem capital mais disponível. Então, acho que ocorreram erros. Mas eu acho que é menos de paciência e mais de falta de tempo, premissas erradas. Eu vejo mais assim. Eu acho até ajustado ao custo de capital, né? Ajustado à incerteza brasileira, eu acho o investidor de bolsa, a gente, na média, mais paciente do que deveria nesse sentido, tá? Uhum. A gente pode ficar discutindo, mas essas empresas vencedoras, as empresas de maior qualidade, empresas de maior crescimento, sempre foram muito bem precificadas em bolsa, assim, olhando, né, o que se paga, olhando quão longo estão olhando. Então, essa é uma impressão, tá? Eu acho que o nosso maior erro foi o de mais básico possível, de planilha, do negócio. Preço, eu acho do preço que estava disposto, entendeu? Tá? Nenhuma... Não acho que as empresas vieram aqui saindo contando coisas. Não, acho que, no final das contas, deixou a imaginação
talvez correr solta, e eu acho que, sabe aquela planilha que você estica, vai assim? Sim. E aí o cliente marginal não é isso. O mercado queria acreditar na época. O custo de aquisição do cliente é um pouco mais caro, o valor daquele cliente começa a cair, tem mais competição. Pô, a parte de e-commerce é nítido, a gente tem gente demais competindo. Você já tinha um varejo que gente com bolso forte, gente com uma estrutura competitiva, aí você ainda trouxe alguns chineses para entrar, né? Você complicou. Aí veio uma virada de ciclo econômico e acho que deu essa coisa toda. Mas dizer que a estrutura do e-commerce brasileiro era super propícia para ganhar dinheiro, criar valor, tem crescimento, tem. Vai ganhar dinheiro? Não sei. Vai ganhar dinheiro quando? Não sei. Então, dado o preço que estava se pagando, muito tempo se pagou, acho que era uma paciência enorme com a sensação que você em algum momento ia criar ganhar algum dinheiro com esse cliente, extrair valor, entendeu? Ainda se mantém alguns casos mais, outros menos, mas eu não chamaria o investidor brasileiro de impaciente, não. Que você acha, Léo, que de repente o investidor brasileiro, as assets de forma geral, aprenderam com esse último ciclo de IPOs, de novas empresas, um novo setor vindo para a Bolsa? Você acha que de repente o mercado pode se tornar mais seletivo nos próximos meses com empresas tentando abrir capital? Ou você acha que no fim os ciclos tendem a se repetir daqui a um certo tempo? Na linha que você falou são ciclos. Ciclos ele tem padrões, entendeu? Então eu acho que a gente vai ser muito mais restritivo, entendeu? Houve lá 2007, olha o ciclo que teve de small cap lá em 2007. Né? Tudo começou com histórias muito bacanas, Natura, Real Estate, na época LL, veio coisas bem... Gol na época, foi um grande sucesso, entendeu? Depois você vê, é natural, entendeu? Agora vai ser mais caro com os capital, acho que o mercado, tendo mais tempo, vai talvez fazer o seu trabalho, a gente vai fazer mais bem feito. Então, de novo, aqui não é... Acho que são ciclos, tá? Não é nem talvez aquele extremo estiver certo, nem talvez para onde a gente está indo também vai estar certo, né? Vão ser ciclos, entendeu? Queria te fazer uma pergunta também, um pouco mais temática, que é... Olhando aqui o segmento de varejo, eu vejo isso com bastante clareza. As companhias que estão expostas às classes A e B no Brasil, elas têm sido muito mais resilientes do que aquelas que talvez sejam expostas às outras classes. Tem um tema aqui, até tem sido uma surpresa no PIB, de menor taxa de poupança nessas classes mais ricas no Brasil. E isso talvez demanda reprimida por experiência, por sair de casa. Quando é que esse temático que está acontecendo agora, muito claramente nos resultados de curto prazo, você acha que esse temático pode ser o oposto para 2022 ao longo do ano? Ou você acha que é possível que isso se mantenha durante esse período? Você se mostrou preocupado com o macro? Eu ainda acho difícil, por mais que a gente vai ter uma recuperação na parte de emprego, lembrar que o emprego na margem o que está recuperando muito é o informal, que a renda é um pouco menor, né, que o salário é um pouco menor. A gente não vai ver um grande crescimento ocorrendo, mas eu acho que este ano, por exemplo, a gente pode ter um ano de eleição, um ano na parte de prefeitura e estadual mais gasto, que chega no bolso dessas pessoas, nessas classes. A desaceleração da inflação é uma notícia positiva para esse cara corre atrás no início, depois ele recebe um pouco do salário atrasado, e se a inflação realmente for cadente, e lembrar que se for de 10 para 6,5, 7, que nem a gente acha, e talvez 3,5 ano que vem, é uma boa queda em 2 anos, que é uma notícia positiva. Mas eu não vejo uma volta, uma explosão. E mesmo, vamos botar logo o bode na mesa, se for um governo Lula, que vai sobrar muito dinheiro, nós não temos tanto dinheiro mais para chegar nessas pessoas. Vale a pena olhar um pouquinho também endividamento, dados do Banco Central, gente. Quando você olha a média, chama atenção a quantidade. Por mais que seja consignado na margem, por mais que seja habitacional, chama atenção como está alavancado. Chama atenção. Eu acho que parte do fenômeno da poupança que você falou, eu acho que ele é momentâneo, até porque a gente não vai, ele é meio global, até se você for ver, né? É isso, você poupou ali, você teve ativos financeiros de forma geral subindo. Então, aqui tem um pouco também acho que demanda reprimida que está sendo gasta, mas eu não acredito muito. Mas eu ainda acho que aquele ciclo que a gente viu lá atrás, é óbvio que talvez esteja um pouco desequilibrado, pode voltar alguma coisa natural. A classe A e B foi muito beneficiada em relação a essa classe C, D e E, seja em termos de renda, emprego, né? Mas eu acho difícil a gente também aqui ver um ciclo belíssimo para a classe C, D e E, porque estão mais alavancadas do que o passado recente. Não vejo um grande crescimento no PIB, não estou vendo forma, não estou vendo se o Brasil tem um problema de crescimento no longo prazo. Então, eu sou meio mais... Poxa, eu acho que é um pouco, tem um pêndulo ali, entendeu? Perfeito. Mas
sem perguntar assim, vai ser agora? Eu acho que não. Ainda estamos discutindo aqui, poxa, aumento de alimento caro, né? O cara extremamente apertado e bem alavancado, né? Perfeito. Então, mas eu acho que, provavelmente, acho que virando o próximo governo, e se for o Lula, eu vou trabalhar com o Lula como candidato mais provável, não estou dizendo que já ganhou, não é nada disso, depois a gente pode até conversar, mas eu estou dizendo, deve ter medidas específicas ou mais direcionadas para essa classe, entendeu? Principalmente na parte habitacional, principalmente talvez um pouquinho até na parte de educação voltar alguma coisa, nada parecido que acho que foi no passado, nada que vimos ali, tá? Nada. Esse que é o ponto, tá? E até porque estão mais alavancados. Olha o que a gente está fazendo consignado, a gente está enfiando, alongando o cara, poxa, né? Então, não tá? Eu acho que vai ter, mas eu, putz... Tem que tomar cuidado. Não acho que chegamos no fim do nosso papo aqui, pessoal. Batemos aqui o tempo. Eu acho que queria agradecer vocês pela participação, pelo papo, pelas ideias, Léo, pela aula. Prazer ter vocês aqui com a gente, prazer ter você aqui no nosso Itaú Views. E até a próxima, cara. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, Itaú, eu agradeço a vocês, Macron, Daniel, e, cara, conte com a gente. Se sempre quiser, aí tamo aí, tá?